Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje é um assunto gostoso, um assunto fácil, um assunto que é cobrado, muito cobrado nas provas de concurso público. Nós vamos estudar um assunto chamado arquivo documental. Essa palavra, esse é o tema, esse assunto arquivo documental. Claro, vocês já sabem, mas eu vou falar mais uma vez para reforçar. Faz parte da disciplina da ciência da arquivologia. Professor, o que nós iremos estudar nesta aula? Arquivo documental. Quando nós falamos a palavra arquivo, nós podemos ter alguns significados. Por exemplo, olha só, arquivo é aquele móvel, é móvel mesmo, né? Móvel onde você guarda documentos. Professor, o foco da aula é isso? Não, não é isso. Tá? Professor, arquivo público, aquele prédio do governo onde tem lá um monte de papéis. Não, não é esse o nosso foco. O nosso foco aqui é o arquivo documental. O arquivo documental, documento esse que são produzidos pelas organizações, tanto públicas quanto privadas. Então, o arquivo documental, nós vamos estudar as principais características, os principais assuntos do arquivo documental. Papo reto com vocês, acabei de fazer uma revisão da aula que eu já tinha preparado e eu estou bastante confiante. Esta aqui é uma aula detalhada, esta aqui é uma aula que eu tenho certeza, se você cumprir as orientações do prof, tá certo? Se tiver determinação, fixar o conteúdo, você não vai errar nenhum tipo de questão na prova. Gente, papo sério, cara, assunto como esse, você tem que torcer muito para que esse assunto seja cobrado em prova. Por quê? Porque ele é muito fácil. Eu tenho certeza que no final desta aula, você vai fechar os olhos e falar, aprendi, gostei da aula. Gostei da aula, aprendi. Eu consegui ter materialidade do conteúdo, ok? Então vem comigo lá, arquivo documental, né? Antes da gente entrar propriamente assim, no assunto arquivo documental, tem que fazer um pequeno resgate histórico da palavra arquivo. A palavra arquivo, ela tem origem grega, né, como nós temos aí diversas palavras do idioma português que nós temos aí de origem grega, né? E é lá na Grécia, ela era a palavra arquivo no grego significa archives, né? Professor, por que você está colocando isso? Porque, meus amigos, minhas amigas, você nunca sabe a cabeça do examinador. Eu já vi prova de concurso que o cara ele colocou archives, ó, que é a mesma coisa do que arquivo, você tem que saber disso. Lá na Grécia, o objetivo, né, a finalidade aí, ó, dessa palavra são duas finalidades, né? Qual que é a definição? Lugar onde são guardados documentos públicos e outros documentos de importância, né? Então, aquele local, o arquivo público, aquele prédio, né? E o segundo foco, né? Registro histórico ou documento assim preservado, né? Então, a preservação dos documentos, a gente vai falar bastante aí de registro histórico e documento na aula chamada Teoria das Três Idades, que depois dessa aula aqui, né, aliás, a Teoria das Três Idades, que a gente vai explicar no decorrer do nosso curso, das nossas aulas, que está no nosso planejamento. A Teoria das Três Idades é o assunto que é mais cobrado em concurso público. O segundo assunto, entre o segundo e o terceiro assunto que é mais cobrado é esse aqui, arquivo documental. Bacana? Então, esse aqui é um pequeno resgate histórico da palavra arquivo. Agora, vamos lá. Professor, e arquivo documental, né? Professor, o conceito do arquivo documental. Gente, o arquivo documental, a arquivologia no Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei 8.159 de 91. Esta lei é uma das leis mais importantes da ciência da arquivologia, principalmente para concursos públicos, porque a Lei 8.159 vem de trazer vários conceitos aí utilizados por todos os órgãos públicos. E no seu artigo 2º, prestem atenção, traz o conceito oficial do documento de arquivo. Vem comigo aqui, vou fazer uma leitura rápida. Tá certo? Depois dessa leitura rápida, eu vou fazer vários comentários de partes deste artigo 2º. Tá? Muito importante, vamos lá. Consideram-se arquivos. Que tipo de arquivo é esse que está se referindo? Arquivo documental, de documento, de informações, né? Para fins desta lei,
os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou da natureza dos documentos, né? Ok, né? Vamos lá. Por si só o fato de explicar detalhe por detalhe do artigo 2º já seria suficiente essa aula de arquivo documental, mas eu vou detalhar mais ainda. Para quê? Para que você tenha o pleno domínio do assunto. Vem comigo aqui, ó. Então, consideram-se arquivos. Que tipo de arquivo? O arquivo documental, né? Aqui não é aquele prédio lá, o arquivo central, o arquivo público, o arquivo aquele imóvel, o arquivo documental que nós estamos nos referindo. Para fins desta lei. Qual lei? A Lei 8.159 de 91. E, tá? Estou aqui na palavra lei, nós temos que considerar também que nós temos também outra lei muito importante, que é a Lei 12.527 de 2011, tá? Muito importante essa lei, viu? Tá? Vamos comigo aqui. Com os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, parou. Professor, documentos produzidos, é isso mesmo, de produção. Tá? Por exemplo, o órgão produziu um relatório, é um arquivo documental. O órgão produziu uma comunicação interna, é um documento, é um arquivo documental. Assinou uma nota de empenho, um boletim escolar, um histórico, um boletim de ocorrência, é o quê? Esse cara aí é o tal do arquivo documental. É o arquivo documental. Então, isso aqui é o quê? Produzido. Então, os órgãos produzem os arquivos documentais? Sim. Mas também eles recebem. Tá? Professor, como assim eles recebem? Ele recebeu um ofício de outro órgão. Ele recebeu uma denúncia, recebeu uma solicitação, um relatório de outro órgão. Então, ele é o quê? Produzido e recebidos. Então, os arquivos documentais são esses produzidos e recebidos. Nós vamos ver adiante que o produzido e o recebido é a mesma coisa do que o acumulado. Bacana? Então, ele produz e recebe o quê? Arquivos documentais. Vem comigo aqui. Agora, quem produz e quem recebe, recebe alguma coisa de alguém. Alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Ó, documentos. De quem? Olha só, de órgãos públicos. Então, órgãos públicos vão produzir e receber arquivos documentais. Ok. Instituições de caráter público, olha aí. Instituições de caráter público, né? Aqui eu dou um exemplo para vocês, as concessionárias de energia, de telefonia também. Entidades privadas, isso aqui não tem dúvida, são as empresas, né? Olha aí. Essas entidades, ó, em decorrência do exercício de atividades específicas. Professor, como assim atividades específicas? Ó, órgão público, uma delegacia de polícia, né? Uma escola pública, entidade privada, uma escola privada, uma empresa, né? Então, no exercício de suas atividades. Então, no exercício das suas atividades, produzem arquivos documentais, né? Bem como pessoa física. Eu, professor Luiz, pessoa física, também vou produzir o quê? O arquivo documental. Qualquer que seja o suporte. Professor, o que vem a ser o suporte? É o meio na qual vai ser transcrita esta informação. Professor, por exemplo, suporte papel. Ok, texto, papel, né? Outro suporte, outro suporte eletrônico, tá certo? Um arquivo eletrônico, tudo bem? Outro suporte, um audiovisual, sonoro, o cara está gravando alguma informação, o quê? São todos o quê? É o suporte. Sobre suporte, a gente vai detalhar bastante sobre isso, né? Das informações da natureza, da informação ou natureza dos documentos. A gente vai falar de natureza nessa aula também. Ou seja, este aqui vem a ser um conceito muito importante sobre arquivos documentais, né? Do arquivo documental. Vem comigo aqui. Vou ler de novo, dada a importância. Esse aqui é um artigo, é um conceito que, papo reto, você tem obrigação de saber esse cara. Tá? Isso aqui pode ser cobrado em prova.
você realmente deseja ser aprovado em concurso público, então você não pode exercer o auto-engano. Este aqui é um assunto fundamental. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo na prova, se tem lá o assunto, esse assunto no seu edital é arquivo documental, você não conheceu o artigo 2º da Lei 8.159. Consideram-se arquivos para os fins desta lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza de documentos, né? Vamos lá, fique ligado, atenção. O que costuma ser cobrado muito sobre isso? Primeira coisa, os arquivos documentais, eles são, olha só, produzidos e recebidos, né? Ó, os arquivos são documentos produzidos, a própria entidade, o próprio o órgão ou pessoa física produz ou recebe esses documentos, né? Ou seja, eles são acumulados. Então, arquivos acumulados, está na sua prova, isso cai, isso despenca. Quando tiver lá o tal do acumulados, papo reto com vocês, tá? Papo reto com vocês. Você tem que entender o seguinte, olha, ele quer colocar aqui a mesma coisa do que arquivos produzidos e ou recebidos. Olha, produzidos e recebidos, tá? Produzidos e recebidos. Bacana, fechou? Então, acumulados. Primeiro conceito importante, isso cai muito em prova, hein? Então, acumulados, entende-se o quê? Que o documento ele foi produzido e recebido. São os documentos produzidos e recebidos pela organização. Tem mais, professor? Tem mais. Vem comigo aqui. Lembra da palavrinha suporte? Vem cá. Então, todo arquivo documental tem 2 elementos importantes e essenciais para a sua existência. Ele tem que ter a informação e mais o suporte, o documento, né? Professor, e aí? Aí eu trouxe aqui para vocês, tá? 2 exemplos. Professor, informação é o conteúdo, bacana. Suporte é o meio. Eu tenho aqui, ó, uma folha de papel A4. Pergunta que não quer calar. Este documento aqui, em branco, tá? Esse aqui é um arquivo documental? E aí? Não, não é. Por quê? Porque ele não tem a informação. Toda a informação tem que ter um suporte. Esse cara aqui é o suporte. É o papel, é um tipo de suporte. Então, todo arquivo de documento tem que ter o suporte. No caso, essa folha de papel, isso aqui é um suporte. E tem que ter, obrigatoriamente, claro, o quê? A informação. Porque sem a informação não vai para frente. Outro exemplo, aqui, ó, um formulário requerendo um serviço, está vendo aqui, ó? Ó, esse aqui. Esse aqui é um documento, um arquivo de documento. Por quê, professor? Porque nós temos a informação, aqui está a informação, tá? Aqui, no caso, é um documento de autorização, e tem o quê? O suporte, o meio. Está aqui. Então, isso é um arquivo documental. Atenção, questão de prova, nem precisa falar que isso é importante. Todo arquivo documental, obrigatoriamente, nós temos que ter a informação. E aqui que vem a ser a informação, é a ideia, é a mensagem que quer transmitir, é o conteúdo, é o conhecimento. Essa aqui é a informação. Professor, o que é o suporte? É o meio. O meio no qual a informação será registrada. Toda essa informação tem que ser registrada em alguém. No caso que eu passei para vocês, qual que foi o meio? Foi um papel, né? Folha aí A4, é um textual, né? Então, suporte, meio na qual a informação está registrada. Então, lá no artigo 2º da Lei 8.115, da 8.115, lá fala suporte. Agora, você está dizendo o seguinte, que todas as informações produzidas por órgãos públicos, privados, pessoas físicas, elas deverão estar dentro, deverão ter um suporte para o armazenamento, né? Documento é toda informação registrada em um suporte material, é o arquivo documental.
Tá? Professor, tudo bem, professor. Esse tal de suporte aqui, professor, você colocou papel. Então quer dizer o seguinte, prof, que arquivo documental somente aquilo que está no papel? E aí? Não, está errado. Né? Por quê? Porque nós temos diversos tipos de suporte. Olha aqui, gêneros de suporte de arquivos documentais, né? O gênero vai definir aí o tipo, vai definir o tipo de suporte. Escrito e textuais, qual que vai ser o suporte aqui? Papel. Né? O audiovisual. Áudio, ouvir, né? Ó, audiovisual, tem que ter os dois, né? Ouvir e visual, né? Ó, áudio, sonoro, ó, visual, filmes, né? Ou seja, você pode ter um vídeo. Esse vídeo que você está assistindo pode ser um arquivo documental. Qual que é o suporte dele? Audiovisual. Cai em prova? Claro que cai em prova. Filmográficos. Qual que é o suporte? Filme, né? A imagem, né? Tá certo? Aqui, ó, visual. Cartográficos. Mapa. Mapa é um arquivo documental. Iconográficos, slides aqui, ó. Iconográficos, isso aqui é um slide. Então, slide, iconográfico. Micrográficos, lá de você... muito em banco, você vai mimeografar lá, microfilmagem, né, de cheques, etc. Informativos digitais, eletrônicos, sonoro, um áudio, ou gravou um áudio, alguma coisa. Então, isso são tipos de suporte, tá certo? Tipo de suporte do arquivo documental. Tem que saber? Nem precisa falar. Você tem obrigação de saber esse cara aqui. Tá? Professor, o que mais? Vou detalhar um pouco mais aqui sobre os arquivos documentais, né? Então, gênero, né? O gênero vai alterar o tipo de suporte, o suporte que vai guardar a informação. Então, nós temos aqui textual, infográfico, sonoro, iconográfico, cartográfico, bibliográfico, micrográfico. O que mais? Temos aí o tal do o audiovisual digital, né? Ok, exemplos, né? Professor, quando eu ouvi falar o seguinte, a natureza, tá? A natureza do arquivo documental. Então, quando você ouvir falar o tal da natureza, tem que estar na cabeça o grau de sigilo ou não sigilo, tá? Ou se o documento é sigilo. O que é um documento sigiloso? Aquele documento que vai ter restrições quanto à sua publicidade, tá? Quantas pessoas que vão ter acesso. Normalmente, o grau de sigilo, ele é para os documentos, a regra geral, ele é público, são públicos os documentos, tá? Agora, quando trata de intimidade da vida, aí vai sofrer restrições. Informações que vão colocar em risco o Estado, também são informações sigilosas. E essas informações sigilosas, tá certo, estão previstas na lei, tá, 12.527 de 2011. Tá aqui. Então, isso quando falar natureza, na sua prova, colocou natureza, sigilo e não sigilosa. Espécie, né? É o modelo do documento. Um ofício, um boletim, memorando, relatório, uma ata. E que esses caras são o quê? Um modelo de documento. Né? Temos aqui tipologia. É a espécie mais a função. É bem específico. Por exemplo, boletim de ocorrência, o tal do BO da delegacia, contrato de adesão, certidão de nascimento. Tá? O que mais? Tipologia. Vamos lá. Histórico escolar. Tá? Histórico escolar. Outra, certificados, né? Diplomas, são tipologia. Bacana? Vamos lá. Forma. Forma diz respeito se é original, ou se é uma cópia, esse arquivo documental, ou é uma minuta. Tá? Então, original, cópia ou minuta. Minuta é um documento que ainda não foi finalizado, está em construção. Cópia é cópia de um original.
Ok? Bacana? Então, todo arquivo documental tem um original. Tá? Todo arquivo documental tem apenas um original. Tá? Um original. E esse original, ele pode ou não ter ou não ter cópias, depende das regras. Formato é as características físicas e técnicas de registros com que apresenta o documento. Livros, fichas, cadernos, pergaminho, etc. Então, aqui estou dizendo aí algumas coisas básicas sobre os arquivos documentais, né? Ok? Bacana, né? Vamos ver se vocês já estão preparados aí para fazer algum exercício, né? Vem comigo aqui. SES, Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, IBFC 2016, cargo de analista. Na análise de documentos de arquivo, pode-se identificar em cada documento diversos elementos que o caracterizam. Assinale abaixo a alternativa que não contém um desses elementos que o caracterizam. Gente, ele está falando o quê? Documento. O que é esse documento? Ó, documentos de arquivo, o arquivo documental. Né? O arquivo documental tem o suporte? Tem. É o suporte, é o meio onde vai ser guardada tal. Todo arquivo documental nós temos duas coisas, ou a informação ou o suporte. Todos, né? A gente já estudamos isso, né? Então, suporte pode ser o quê? Pode ser papel, pode ser eletrônico, pode ser audiovisual, e assim por diante. Então, tá, aqui, ó, onde não contém. Então, A contém, está correto. B, quanto à forma, os arquivos documentais, nós temos três formas previstas. Quais são as formas aqui? É original, cópia ou original, cópia, ou minuta, né? Ou minuta, né? Você não terminou ele ainda. Então, forma é sim uma característica, um elemento do arquivo documental. Gênero é o mais fácil de todos. Quais exemplos de gênero dos arquivos documentais? Textual, sonoro, audiovisual, iconográficos. Né? São que gêneros? Está aí. Né? Quantidade? Não. Né? Quantidade, não. Está errado. Né? Por que não, professor? Primeira coisa, todo arquivo documental, existe quantos originais? Um original, né? E aí ele tem ou as cópias limitadas, não é isso? Você faz um contrato de compra e venda, então vamos lá, assina-se este em 3 vias, né? 3 cópias, né? 3 cópias limitadas. Então nós temos aqui a letra D, né? Não é a letra D. Então está aqui para vocês aqui. Uma questão que tenho certeza que o cara que assistiu a aula não terá aí dificuldade de fazer uma questão como essa. Bacana? Vamos lá. Arquivo documental, que é o assunto da aula. Vamos retomar o assunto aqui. O termo arquivo pode também ser usado para designar conjunto de documentos, né? Conjunto de documentos, arquivo. Móvel para guardar os documentos. Só estou reforçando. Local onde o acervo documental deverá ser conservado. Local onde vai ser os arquivos documentais serão colocados. Né? Órgão governamental ou institucional cujo objetivo seja o de guardar e conservar a documentação. Né? O arquivo público, né? Que guarda o patrimônio público, ou títulos de periódicos, geralmente no plural, arquivos, né, devido às influências inglesas e francesas. Né? Então, aqui é um pouquinho da palavra arquivo documental. Vem comigo aqui. Tá? Professor, qual que é a importância? Por que eu estou estudando esse cara? Você sabe por quê? É por causa da informação. Os arquivos documentais são o guardião das informações existentes. Então, todas as informações dos órgãos, quem que é o guardião dessas informações? Os arquivos documentais. O arquivo de uma organização funciona como o guardião
das informações existentes. E pode ter certeza, você pode ter certeza. Isso é cobrado em prova. Então, porque tudo é o guardião das informações. Hoje nós vivemos no mundo da informação. Então, a ciência da arquivologia, lógico, nessa aula nós não vamos ter condições de ver tudo isso, uma pequena parte da arquivologia, mas a ciência da arquivologia, ela visa o quê? Dar agilidade, eficiência, fazer cumprir, disponibilizar exatamente isso, a guarda das informações existentes da organização. Tá? Professor, por que isso, professor? Porque essas informações, nós temos vários valores e objetivos a ela. Primeiro, valor de prova, valor testemunhal, valor administrativo, valor funcional, valor histórico da informação para preservar a nossa cultura. Então, de novo, tá? Estou sendo repetitivo para fixar na sua cabeça, para martelar esse conceito aí. O arquivo de uma organização funciona como o guardião das informações existentes. Então, você tem que levar essa informação como juízo de valor para a prova de arquivologia, mesmo que a sua prova seja de noções de arquivologia, porque o examinador pode querer saber disso, ele constantemente quer saber que você sabe disso, porque isso aqui é o básico. MPU CESP 2010. Um arquivo documental tem por objetivo servir como prova ou testemunho da ação de pessoas jurídicas ou físicas, né? Vamos lá de novo, um arquivo documental, aquele arquivo que tem informações referentes à organização, tem o objetivo de servir como prova ou testemunho da ação de pessoas jurídicas ou físicas. E aí? Claro que está certo, né? Quando nós falamos, tá certo, de arquivo documental, você tem que entender o seguinte, que o arquivo documental, nós temos aqui alguns objetivos dele. Primeiro, servir como valor testemunhal. Se é valor testemunhal, é valor de prova. Isso é verdade ou isso não é verdade. Outro, administrativo. Outro, funcional. Histórico, sim, ou seja, de pessoas físicas e jurídicas, não tem nem o que comentar muito, essa questão está muito correta, né? Ou seja, tá correta. Fique ligado nisso. Vem comigo aqui. Os arquivos possuem valor testemunhal, valor administrativo, valor funcional e histórico, tá? Histórico para a preservação da cultura. Esse item histórico, quando nós estudarmos a teoria das três idades, lá a gente vai ver que nós temos aqui 3 fases, 3 idades, e a terceira fase é o arquivo permanente. O arquivo permanente é para o valor, preservação do valor histórico dos documentos, né? A gente vai estudar isso na aula da teoria das 3 idades. Voltando aqui, constantemente, esse assunto tem sido objeto de questões de prova. Trata-se sempre de uma potencial questão de prova. Memorizem. Então, o valor dos arquivos testemunhal, administrativo, funcional e histórico. Questão de 2017 do CESP, técnico. Olha só. A capacidade de provar fatos ocorridos é uma das utilidades dos documentos de arquivo. E aí, prof? Professor, ele colocou lá, né? Olha só, utilidades, né? Pô, qual que é o termo correto? Valor, né? Porque os arquivos documentais, claro, vão produzir informações. E essas informações nós temos aí 4 destinos, 4 motivos aí fundamentais, né? Qual que é? Vamos lá, vou escrever aqui, testemunhal. Professor, o que é mais? Administrativo, funcional, né? O que mais, professor? Cultural. Olha aí. São os valores. Aí o cara foi bacana com o aluno ainda, né? Se eu fosse eu queria que ele ainda falava assim, provar fatos, né? Esse ato de provar fatos está vinculado aqui à função testemunhal. Testemunhal dos arquivos documentais.
Ou seja, a questão está absolutamente correta, né? Absolutamente correta, né? Aí, pronto, cara. Tenho certeza, cara. Você vai ficar super preparado com as nossas aulas aqui. Fechou? Vamos embora. Outra informação importante. Lembre-se, essa aula aqui é para você aprender. Aqui não tem auto-engano. Aqui é só realidade. O coletivo de documentos chama-se acervo. Professor, na prova o cara tirou a palavrinha arquivo documental e colocou acervo. É o coletivo de documentos. Pode, cara. A cabeça do examinador está aí para isso. O cara quer fazer de tudo para pegar você. É verdade, prof? É verdade. Ele quer fazer de tudo para pegar você, mas você não vai cair. Pode ter certeza disso, ok? Então, mais uma informação curtinha aí, mas importante. Secretaria de Educação do Paraná, de Saúde do Paraná, vamos lá, IBF 2016, carga na lista, vem comigo aqui. Leia as afirmações abaixo sobre o arquivo e assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta, vamos lá. Eu gosto quando tem assim esses textos assim com assim a incorreta. Por quê? Porque a gente consegue identificar o modelo mental do examinador da banca, né? Porque tem que colocar 4 corretas, né? E no caso aqui 3 corretas, né? E uma incorreta, né? Vamos lá. O arquivo é um conjunto organizado de documentos acumulados por uma pessoa ou instituição ao longo de suas atividades, certo, errado, certo. Aqui nós estamos indo ao encontro, não é isso? Ao encontro do quê? Lá do artigo 2º da Lei 8.159. O que eu chamo a atenção? Olha como o cara da IBFC, ele tem conceitos importantes da arquivologia. Ele sabe, vem comigo aqui, acumulados. Nós vimos que o que as organizações, o que as instituições fazem? Elas produzem e recebem documentos. Qual que, ó, produzem e recebem documentos é igual aqui, ó, a palavrinha acumulados, olha aí. Então, esse aqui é um conceito que pode ser cobrado em prova, tá? Tá aí para vocês, né? B, né? O conjunto de documentos mantidos sobre a guarda de um arquivo é denominado arquivologia, né? Cara, tá confuso, né? Tá confuso. Eu vou parar aqui, vou pelas demais, né? Então, essa primeira aqui está verdadeira, eu vou pular a B, depois eu volto na B. Claro que eu já fiz esse exercício, né? Esse exercício aqui, a letra B é muito confusa. Vamos voltar aqui, vamos lá, para C, depois eu volto para B. C. A função do arquivo é guardar e organizar os documentos acumulados pela instituição a que pertence. Olha que coisa importante, né? Mais uma coisa aqui, essa banca aqui, ó, acumulados, né? Então, a função do arquivo é guardar, ó, e organizar os documentos, exatamente, né? Então, os documentos de arquivo, eles guardam e organizam as informações, né? Os documentos, né? Pelas instituições que pertencem, ok, né? D. Ao organizar os documentos, o arquivo atende às suas finalidades administrativa e histórica, né? Nós temos quantas finalidades? 4, testemunhal, administrativa, financeira e histórica, né? Então está aqui, ó, administrativa e histórica, correto, né? Agora vamos voltar à letra B. Olha só, o conjunto de documentos mantidos sobre a guarda de um arquivo, né? Esse arquivo aqui, ó, tá meio confuso, né? Eu não sei se ele está se referindo aqui, pelo contexto aqui, a um prédio, arquivo central, arquivo geral. É denominado arquivologia. Gente, arquivologia é o quê? É a ciência, né? É a ciência que estuda os arquivos, principalmente os arquivos documentais. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui está certo. Tá? O que acontece? A letra B está muito confusa. Eu vou marcar a letra B como falsa somente por quê? Denominado arquivologia. Por quê? Porque a arquivologia é toda a ciência, né? Toda a ciência. Então, aí, a questão bastante confusa, na minha opinião, uma questão aí que não foi muito bem redigida. Tá? O examinador aqui, se eu fosse dar as notas, eu fosse avaliar o examinador,
eu daria nota 3 para essa questão aqui, né? Daria uma nota 3 porque ia fazer o aluno perder um bom tempo, aqui não provou muito. Com certeza, essa aqui coube muitos recursos, porque arquivologia é a ciência, engloba tudo, você pode encontrar muitos argumentos aí. Eu marcaria na prova a letra B, tá? E marcaria na nota letra B, e o gabarito consta aí letra B de bola. Bacana? Então, mais um exercício para a galera aí. Arquivo documental, continuando. Nós temos 3 definições distintas de arquivos, tá? Que é o arquivo geral, tá? O arquivo público e o conceito de arquivo geral, arquivo público e arquivo privado. E esses 3 conceitos aqui é muito importante, estão aí previstos na Lei 8.159 de 91, que é uma das bíblias dos nossos estudos, né? Uma das bíblias dos nossos estudos, né? É claro que dá para você entender que o arquivo privado serão aqueles documentos produzidos e recebidos por quem? Pela entidade privada, né? Pelas empresas, pelas organizações de direito privado. E, claro, os arquivos públicos serão aqueles produzidos e recebidos pelas entidades públicas. O geral vai englobar os dois, né? Então, vamos lá. Então, o arquivo geral, letra A, vem comigo aqui. Então, o arquivo geral, aí nós já estudamos, o conceito de arquivo geral é aquele conceito bastante amplo previsto no artigo 2º da Lei 8.159 de 91. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Ok? Já estudamos esse artigo detalhadamente. Arquivo público, o nome diz. Quem que vai produzir isso aqui? O poder público, vem comigo. Quem produz os arquivos públicos? Pode ser questão de prova. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, ou seja, acumulados, no exercício de suas atividades. Atividade de quem? Órgãos públicos, olha só, federal, estadual, do DF e dos municípios. Ou seja, as 3 esferas de poder em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias, né? Ou seja, é o poder público constituído que vai produzir os documentos públicos, né? E nós temos, finalmente, os documentos privados, os arquivos privados, né? Os arquivos privados. Previsto no seu artigo 11. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades, né? Então, aí, pessoas físicas aqui, ó, pessoas, questão de prova, tá? Questão de prova. Pessoas físicas é enquadrado como arquivo privado. Pessoas jurídicas também arquivos privados. Bacana, fechou. Então, nós vimos aí arquivo geral, arquivo público e arquivo privado. Tem mais, prof? Tem mais, né? E aí, professor? Existem diferenças entre função, tá, e a finalidade dos arquivos, né? Nós temos, ó, gente, atenção, ó, função dos arquivos é uma coisa, finalidade é outra. Professor, vamos lá, rapidão. Qual que é a função do arquivo documental, daquele papel? Primeiro, guardar e organizar os documentos, os arquivos documentais, bem como disponibilizar as informações mantidas sob a sua guarda, né? Então está lá, né? E a finalidade? Servir a administração e servir a história. Então, o arquivo documental, né? Vou dizer aquele papel lá, né? Servir a administração, porque ele deve ter um valor administrativo, ele deve ter uma autorização, ele deve ter uma contraordem, deve ter uma informação, alguma coisa. E se essa informação, se for considerada que ela tem um valor histórico, cultural da nossa cultura, do nosso povo, ela vai para o valor cultural, tá certo? Para o valor cultural, ok? Vamos lá. Fique ligado. As principais características dos documentos de arquivo são,
Produzidos e recebidos por uma organização no exercício de suas atividades, né? Então, todo arquivo documental somente é produzido no exercício de sua atividade. Ter finalidade administrativa, jurídica e legal, né? Ou seja, está aí, né? Vai ter, se é no exercício da sua função, né? Constituir prova das transações passadas, né? Provas das transações passadas, né? O que mais, professor, sobre arquivo documental? Vamos lá, outro conceitozinho importante, né? O arquivo documental também tem objetivos funcionais. O que são os objetivos funcionais? Pode cair na prova. Atender a administração é a sua principal finalidade. Então, todos aqueles documentos de arquivo funcional é para atender aí a finalidade. Vou lá. Informações orgânicas. Isso cai, principalmente Fundação Carlos Chagas, hein? Comprovam as atividades da instituição e são criadas em decorrências dessas atividades. Então, toda aquela informação orgânica é aquela que comprova a atividade da organização. Professor, eu quero um exemplo de orgânica. Sim, eu vou passar para vocês aí da orgânica. Por exemplo, o boletim escolar, né? O BO, o ofício, tem o quê? São todas informações orgânicas, ok. Se tem orgânica, que a orgânica é aquela que vai atender, aquele arquivo documental serve para, em decorrência da atividade da entidade, nós vamos ter aquele documento que é chamado não orgânica, que não refletem as atividades da instituição. Professor, tudo bem, vamos dar um exemplo aqui, já antecipando um pouquinho a teoria das 3 idades, né? O meu boletim escolar do professor Luiz Antônio de Carvalho, ok? Está lá. Está lá, né? Aliás, vou tirar o meu, porque não vou ter essa pretensão toda. Vou dar outro exemplo para vocês, né? Dom Pedro II, imperador do Brasil, né? Um grande governante. Eu gosto muito dele, tá? Muito, muito dele mesmo. Se você estudar ele detalhadamente, você vai concordar um pouquinho comigo, né? Então, Dom Pedro II estudou, claro. Ele teve boletim escolar? Teve boletim escolar. O que aconteceu? Ele tinha valor o quê? Administrativo. Se tinha valor administrativo, é o valor orgânico. O que aconteceu? Mas, como ele era o imperador do Brasil, o que aconteceu com esse boletim dele? Ele foi para o museu. Está lá no Museu do Ipiranga, está lá. Eu não sei, eu nunca fui lá, quero ir um dia. Tá? Tá lá o boletim do cara. Dom Pedro II. Está lá. Aí eu falo, aquele boletim escolar de Dom Pedro II, ele vai ter informações orgânicas ou não orgânicas? Função orgânica ou não orgânica? Vai ter função não orgânica. Por quê? Porque não vai ser administrativo, não está vinculado à atividade. Vai ter o quê? Histórico, vai estar lá no museu, pode estar numa biblioteca para pesquisa, etc. Então, isso é que é a diferença da orgânica e da não orgânica. Isso cai em prova, cara. Isso cai em prova, tá? Isso cai em prova. Então, museu, biblioteca, orgânica. Do órgão, museu e biblioteca, não orgânica. O órgão, público, privado, geral, que está vinculado à atividade do documento, função orgânica. Prof, o que mais, professor? Vamos lá, caminhando aqui. Vale ressaltar que é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, é uma lei que aí contribui bastante também sobre a aula de arquivo documental, tá? Independente de qualquer coisa, recomendo que vocês assistam essa aula aqui, a 12.527, porque eu digo sem medo de ser feliz, em torno de 20% de todas as provas do Brasil, de todas as bancas sobre arquivologia, elas estão alicerçadas e calçadas nisso aqui. E o aluno que estuda diretamente na fonte, o que é o aluno estudar diretamente na fonte? É a fonte de quem? De onde o examinador retira as questões de prova. Então, estou te dando uma informação privilegiada, que essa lei aqui são retiradas aí várias questões de prova, inclusive em prova aqui de documentos de arquivo, tá? Ok. Outro assunto importante aqui, os examinadores sobre arquivo documental tentam confundir vocês, tá?
Arquivo documental versus biblioteca versus museu. Gente, museu histórico, cultural, biblioteca também histórico-cultural de pesquisa, né? Arquivo, não, o arquivo já tem um valor administrativo, ele é uma função orgânica, né? Então, algumas questões de concurso cobram sobre isso, versam sobre isso. Vem comigo aqui. O arquivo, de novo, conceito de documento de arquivo. É um conjunto de documentos organicamente acumulados, então, função de orgânico, ou seja, tem um valor administrativo para servir a atividade principal, as atividades do órgão, pode ser público ou privado. Acumulados, que é a mesma coisa que produzidos ou recebidos, por pessoa física, instituições públicas e privadas, em decorrência do exercício de atividade específica, né? Biblioteca, não orgânico. Tá? Então, esse arquivo documental vai ter um outro objetivo. Biblioteca é o órgão responsável pela seleção, aquisição, tratamento técnico, armazenamento e preparação de documentos dispostos ordenadamente com o objetivo de facilitar o acesso do usuário à informação por meio de catálogo de fichas, bases de dados, obras ordenadas nas estantes e etc. É a biblioteca em si, então lá tem milhares, milhões de arquivos documentais, de livros, de texto, está tudo lá, né? E nós temos um museu, tá? O que é um museu? O museu é para apreciação, né? É uma coleção de peças e objetos de valor cultural reunidos e conservados e colocados à disposição do público, né? Lembra que eu falei para vocês, meus amigos, que eu falei para a galera aí, do boletim de Dom Pedro II? Tá lá, então, porque não é orgânico, tá? Fechou? Vamos lá. Exercício, né? Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Arquivo e biblioteca. Arquivo e biblioteca trabalham com o mesmo objeto. Correto? Sim, o arquivo documental, né? Arquivo, né? O arquivo aqui é do prédio central que está guardando os documentos, né? Mas possuem características que diferenciam. Tá? Tanto o arquivo central, que está guardando todos os documentos, quanto a biblioteca, trabalham com o arquivo documental, correto. O arquivo guarda e organiza os documentos com objetivo funcional, correto. Tá? Guarda o objetivo funcional, né? Ou seja, orgânico. A biblioteca organiza a informação para fins culturais, correto. Biblioteca, museu, né? Então tem também sim informação. Então, o item 1 está correto, né? Corretíssimo, né? 2. As informações orgânicas são organizadas e conservadas nos arquivos, enquanto informações não orgânicas são conservadas nas bibliotecas. Corretos, né? Orgânica. O que vem a ser o conceito de orgânica, professor? Orgânicos são aqueles documentos de arquivo que estão vinculados à atividade do órgão, tá? Então, necessários. Não orgânica não tem essa característica. Uma das características do não orgânica são aqueles documentos de valor cultural, de pesquisa, tal, né? Ou seja, 1 e 2 estão corretas, é a letra C. Todas as afirmações estão corretas, né? Questão muito tranquila aí, letra C de casa, né? E aí terminamos, né, cara? Terminamos, aula gostosa e assim passa rápido e a gente nem vê, né? E claro, fazer um encerramento para vocês aqui, né? Cair, todos caem. Mas só fica no chão quem quer, né? Aí, verdade, cara. Todo dia você cai, cara. Você tem reverso. Todo dia. Eu faço isso por mim. Eu estou falando, verdade. Todo dia. Mas só fica no chão quem quer. E vida de concurseiro também é assim. Você faz um concurso, não conseguiu. Você está lá no chão. Larga de ser coitadinho, cara. Levanta, anda. Eu sempre penso o seguinte, você tem que se concentrar em concurso público da seguinte forma. Estudar como fosse o último. Todas as suas energias, estuda, tá lá. Vem a prova, não conseguiu resultado positivo. Você vai lá para o chão, natural, nós somos seres humanos. Mas eu penso assim, se você continuar estudando, no próximo concurso você vai estar na frente de milhares de pessoas. Cair, todos caem, mas só fica no chão quem quer. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.
Uniclac.